Você está observando aí exatamente as duas situações à beira-mar, onde nós temos na primeira figura dia, na segunda figura noite. A primeira grandeza que a gente pode relacionar aqui como importante nesse caso é o chamado calor específico. Calor específico, que diz respeito a quanto calor uma substância precisa ganhar ou perder para que a sua temperatura varie. No caso específico da praia, você sabe como é que funciona. O sol nasce ao mesmo tempo para a água do mar e para a areia da praia. Mas quando você vai à praia durante o dia, primeiro você queima o pé na areia para depois esfriar na água. A areia parece muito quente, enquanto que a água parece friinha. Não é que os dois não estejam se aquecendo, mas a areia se aquece muito mais rápido. Ela aumenta muito mais a sua temperatura para cada caloria de calor que ela recebe da incidência de radiação solar. Então nós dizemos que a areia tem um baixo calor específico, ou seja, com pouca quantidade de calor trocado, ele sofre grandes variações de temperatura. Já a água passa o dia inteiro geladinha. Ela precisa de grandes quantidades de calor para sofrer pequenas variações de temperatura. A gente diz então que a água tem um alto calor específico. E por isso, inclusive, que a água é utilizada para apagar fogo. A gente vê nos desenhos animados isso desde que é criança. Claro que depois que a gente cresce, você aprende que nem todo fogo se apaga com água. Se tiver fogo no equipamento elétrico, por exemplo, você deve usar outro tipo de extintor. Por isso você tem extintor de gás carbônico, extintor de pó químico. Mas que a água apaga fogo. Porque ela tem a capacidade de absorver grandes quantidades de calor, sofrendo pequenas variações de temperatura. Ou seja, a água tem um alto calor específico, ok? Vamos voltar para a imagem. O que significa dizer que nesse caso aqui você tem, durante o dia, aparece alta temperatura aqui na areia e uma mais baixa temperatura aqui na água do mar. Entra em voga agora uma outra grandeza que é a dilatação térmica, a variação do volume que depende do volume inicial, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. E está falando por que dilatação? Você não pode esquecer que existe ar sobre a areia e sobre a água. Então o que é que nós temos? Quando a temperatura é maior, o volume do ar também aumenta, ou seja, esse ar sofre uma dilatação. Ao contrário, sobre a água, nós temos ar que está a uma menor temperatura e, consequentemente, a um menor volume. Vem a terceira grandeza relevante nesse processo, a densidade, que fala da relação entre a massa e o volume. Repara como são inversamente proporcionais. Significa dizer que aqui na areia, o ar quente sobre a areia quente durante o dia, sendo quente, tem grande volume, tendo grande volume, ele tem baixa densidade, e aquilo que é menos denso tem a tendência a subir. Então, o ar quente é um ar de baixa pressão, e por isso ele sobe. Ao mesmo tempo, o ar frio que está sobre a água do mar, frio significa pouco volume significa muita densidade, e o que é mais denso tende a descer. E assim você tem a circulação do ar, que é o que nós chamamos de corrente de convecção. Então, resultado, para ocupar esse espaço do ar de baixa pressão, o ar que está sobre o mar vem para a terra. Então, durante o dia, nós temos uma brisa que sopra do mar para a praia. E é o que nós teríamos, então, a chamada brisa marítima. Já durante a noite, observa a diferença. Por conta do calor específico diferente da água e da areia, você vai ter baixa temperatura do ar sobre a areia e alta temperatura do ar sobre a água. E aí, a revisão daquela sequência que a gente disse. Onde você tem mais temperatura, você tem menos volume. Onde você tem menos volume, você tem mais densidade. Onde você tem maior temperatura, você tem maior volume.
E onde você tem maior volume, você tem menos densidade. Então, a tendência desse ar de subir. Na hora em que esse ar tem a tendência a subir, o ar frio que está sobre a areia tende a ocupar esse espaço. E nessa hora, então, nós temos a chamada brisa terrestre. Durante a noite, o vento sopra da praia para o mar. Então, durante a noite, ele sopra da praia para o mar. Então, essa ideia específica do edital de chamar a atenção para esse ponto específico do programa, para esse fenômeno, na realidade serve para você chamar aí várias grandezas físicas. Quando você fala calor específico, a gente está falando de calorimetria. Quando você fala da dilatação, da variação do volume, você tem a termometria da dilatação e ainda tem a densidade, que está aí com um pé na termologia e um pé lá na mecânica, quando a gente fala da parte de hidrostática. Então são pelo menos 3 grandezas físicas aí relacionadas diretamente por conta desse exemplo da brisa litorânea. E para a gente expandir um pouquinho o assunto, eu lembrei de outras relações dessa forma de troca de calor que é a convecção. Queria que você me acompanhasse aqui em outras imagens. Olhe na tela. As correntes de convecção, elas são também importantes para o funcionamento da geladeira. A geladeira tradicional, que apresenta um refrigerador na parte superior e os alimentos são colocados abaixo, em prateleiras. O que acontece? Se o sistema de resfriamento fica na parte superior, aqui onde nós temos a menor temperatura. Os objetos são colocados ao natural, como se diz, em equilíbrio térmico com o ambiente, então eles estão a uma maior temperatura. Essa maior temperatura faz com que esse ar seja aquecido em relação ao ar do refrigerador e o ar aquecido sobe. Lá ele vai ser resfriado e quando é resfriado ele fica mais denso e desce. E assim você tem a circulação dessa corrente de ar com o fluxo de calor sendo garantido para que você consiga resfriar tudo que está abaixo. É por isso, inclusive, que se a gente olha o manual de instrução da geladeira, existe uma recomendação específica lá para que você não cubra as prateleiras da geladeira. Elas normalmente são vazadas, exatamente para que você tenha esse fluxo de calor por conta da corrente de convecção do ar. Se você tapa aqueles espaços, você impede esse fluxo de calor, o que vai fazer com que não haja o resfriamento correto dos alimentos que estão abaixo. Uma outra coisa também que vale a pena chamar a atenção, já que a gente está usando o contexto para falar da geladeira. 2 coisas importantes. O mesmo manual de instrução faz a recomendação que não se deve pegar alimentos quentes, aquecidos, do jeito que eles saem do fogo e serem colocados dentro da geladeira. Porque vamos pensar, a geladeira tem uma temperatura fria, baixa, determinada. Você vai lá e regula no botão. Quanto mais quente o alimento que você colocar lá dentro, maior a diferença de temperatura aí e maior o fluxo de calor. A função da geladeira é tirar esse calor de dentro da geladeira e jogar para fora. Então, quanto maior a quantidade de calor que tiver que ser retirada, mais energia a geladeira vai ter que gastar. Então você está aumentando a potência de consumo, o que significa dizer que vai pagar mais no final do mês, e além disso, você ainda está diminuindo o tempo de vida útil, porque você está forçando mais o motor da geladeira. O que leva para a segunda observação importante. Eu disse que a geladeira tem a função de tirar o ar quente, né, o calor lá de dentro dela e jogar esse calor para fora. É por isso que toda geladeira atrás tem aquela telinha e fica sempre aquecido ali. Que muita gente tem a ideia absurda de quando a roupa, a toalha tá molhada, precisa secar durante a noite, a época de inverno não vai dar tempo, aí a pessoa tem a ideia brilhante e se acha muito esperta porque ela vai lá e pendura a roupa naquela tela. E ainda acha assim, caramba, veio bem a calhar porque foi feito como um varal. Agora peraí, ali é o radiador da geladeira. O calor que é retirado dentro da geladeira é irradiado para fora. O mesmo manual de instruções diz que existe uma distância regulamentar que você deve deixar a geladeira da parede. Exatamente para que o calor eliminado por aquela tela, ele suba e vá embora. Para que a geladeira não superaqueça. Superaqueça. É isso que vai acontecer quando você cobre a tela com a sua toalha ou com a sua camisa.
Então você resolve o seu problema de secar a roupa, mas você aumenta o problema porque você está superaquecendo a geladeira. Fora o fato de que se você está lidando com um aparelho elétrico ligado, qualquer problema que aconteça, se você tem tecido ali, você está aumentando o risco potencial de incêndio, ok? Então cuidado com essas situações. E ainda para falar sobre as correntes de convecção, um outro ponto importante que a gente pode comentar, que é o mesmo mecanismo das brisas litorâneas, como está escrito no edital, que são os aparelhos de ar-condicionado. Olho na tela. Os aparelhos de ar-condicionado, idealmente, precisam ser colocados na parte superior das construções. Exatamente por conta do que nós falamos da densidade do ar. Se o aparelho de ar-condicionado emite ar frio, não se esqueça, o ar frio significa baixa temperatura, o que significa dizer baixo volume, o que significa dizer alta densidade. E o que é mais denso sempre tem a tendência a descer. Em contrapartida, o ar natural da sala que está mais quente, temperatura maior significa mais volume. Mais volume significa menos densidade. E o que é menos denso tem a tendência a subir. Então, colocando o aparelho de ar-condicionado na parte superior do prédio, a gente está facilitando essas correntes de convecção, de tal maneira que o ar frio desce, de tal maneira que o ar quente sobe, e você vai ter o resfriamento do ambiente o tempo inteiro. É por isso que, por exemplo, na sala de aula, a sala de aula tem ventilador de teto. O pessoal calorento quer sentar embaixo do ventilador, porque é um ventilador. Ele precisa movimentar o ar, criando uma corrente de vento. Só se resfria quem estiver próximo a ele. Quem estiver distante pode nem sentir a corrente de ar. Quando você está numa sala com ar condicionado, todo o ambiente fica sendo resfriado. Não precisa você ficar direto no jato de ar frio, que aliás a maioria das pessoas até foge disso, porque fica frio demais, ok? Então, determinados ambientes, de repente você já viu isso, eu já vi. O camarada constrói uma casa, um apartamento, um kitnet tão pequeno que para conseguir colocar um ar-condicionado só cabe embaixo da janela. E aí a caixa do ar-condicionado é rente ao chão. O que acontece? Energeticamente não é uma estratégia muito boa, porque você vai estar jogando o ar frio já na parte de baixo da sala, do quarto, do kitnet, do apartamento. Esse ar já sendo arremessado embaixo, o ar quente fica em cima e aí você vai ter dificuldade de fazer o ar circular. O que acontece? A troca de calor vai ter que ocorrer por condução, porque você não vai ter a convecção do ar. Então, o que é que se deve colocar na parte de baixo? Aí é o que a minha figura mostra aí, olho na tela. Em locais onde você não precisa de ar-condicionado, exatamente nos locais onde são muito frios por natureza, o que você precisa é de aquecedores. Os aquecedores que vão emitir ar quente para o ambiente, eles precisam ser colocados na parte de baixo, porque aí então esse ar quente vai ter a tendência de subir, fazendo com que o ar que está lá em cima mais frio desça para se aquecer também. E assim provocando a corrente de convecção que mantém o fluxo de calor e a troca de calor, ok? Bom, no caso específico do ar-condicionado, fazendo um link entre todas as grandezas que nós temos aí, que é exatamente o objetivo desse vídeo, por conta do que o edital pede, né, falar do fenômeno brisa litorânea, a gente pode comentar também o seguinte: os primeiros aparelhos de ar-condicionados construídos, eles simplesmente retiravam o ar quente do ambiente, esfriavam esse ar e devolviam esse ar. Até que alguém se tocou de que a água tem um alto calor específico, como a gente falou no início, por isso que a água do mar fica mais quentinha do que a areia durante o dia. Então, a água é um regulador térmico dos ambientes. Por quê? Porque ela evita que haja grandes variações de temperatura, devido ao seu alto calor específico. O que significa dizer também, foi a percepção dessa pessoa, que para você resfriar o ar ambiente úmido, lembra, a gente vê isso nas aulas de química, vê isso nas aulas de geografia, a umidade relativa do ar. Se você pega o ar quente e úmido e tenta resfriá-lo, a umidade do ar exige grandes demandas de energia do aparelho de ar-condicionado para que esse ar seja resfriado. Daí que os aparelhos de ar-condicionado passaram a ser construídos com duas funções. Ele retira o ar quente e úmido,
retira a umidade desse ar e devolve o ar frio e seco. É por isso que você que passa muito tempo no ambiente com ar-condicionado, sente que o lábio fica ressecado, sente que a pele fica ressecada. Às vezes o camarada está com problema no nariz, gripado, nariz entupido, com rinite, alguma coisa do tipo, fica respirando pela boca. A garganta resseca e o camarada acaba ficando com dor na garganta e tossindo também. Porque o aparelho de ar-condicionado resfria o ambiente usando que estratégia? Retirando a umidade do ar. Por quê? Porque é difícil resfriar e aquecer a água. É difícil promover trocas de calor na água. Por quê? Porque a água tem um alto calor específico. O que significa dizer que precisa de grandes quantidades de calor trocado, tanto para aumentar a temperatura quanto para diminuir a temperatura. Ok? E para finalizar, mais um exemplo dessa coisa da convecção do calor, tudo ligado à ideia das brisas litorâneas. Queria dar o exemplo da água, que tem a dilatação anômala, que dilata de maneira anormal e acaba explicando um fenômeno importante também ligado às correntes de convecção. Olho na tela. Quando a gente fala de dilatação, nós falamos bastante aí nesse vídeo, nós estamos comentando que se você aumenta a temperatura, existe uma tendência a aumentar o volume. Se você diminui a temperatura, existe uma tendência a diminuir o volume. Isso seria a chamada dilatação normal. Entretanto, a água possui uma dilatação anormal, apenas num intervalo de tempo muito específico, que é de 0 a 4 graus Celsius. A água sendo aquecida de 0 a 4 graus Celsius faz com que o seu volume diminua. Ora, se o volume diminui sendo aquecido, isso de fato é uma dilatação anormal. E detalhe, se o volume está diminuindo, a sua densidade está aumentando. E a água mais densa, ela tem sempre a tendência a ficar onde? Na parte mais baixa. Daí o que acontece? Se você tem locais onde o ar resfria muito, como nos polos, por exemplo, o ar resfria demais, fazendo com que a água do lago resfrie. Essa água que é resfriada tem a tendência a descer, mas quando ela chega aos 4 graus, onde a densidade da água é máxima, isso faz com que ela desça e não suba mais, de tal maneira que para de haver as correntes de convecção e a água fica presa, sendo resfriada por força da ação do vento. E a gente fica com um degradê térmico aqui, um gradiente térmico de 4 graus lá embaixo, 3 graus, 2 graus, 1 grau, 0 e até temperaturas menores, dependendo da temperatura do ar que tiver aqui em cima. Resultado, apenas essa água que está na superfície é que vai congelar. Isso tem lá a sua função na natureza. É isso que permite que os esquimós, os inuits, enfim, o ser humano, consiga se adaptar a viver em locais gelados, porque consegue, inclusive, extrair alimentos de lá. Se congela simplesmente a água da superfície, os peixinhos ficam vivos lá embaixo. Então o camarada faz um furo no gelo da superfície, joga sua varinha de pescar, consegue pescar o peixinho e aí consegue então sobreviver nesses locais. Seria a função da dilatação anômala na água. Então a dilatação anormal da água que envolve as correntes de convecção que influencia na forma como a água congela. Essas mesmas correntes de convecção que é o que explica a diferença entre as brisas litorâneas, a brisa marítima e a brisa continental. Ok?